Olá, meus amados irmãos, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, é muito importante que a gente venha compreender, né, os detalhes aí das Escrituras, para que a gente possa fazer, né, a vontade de Deus aqui com alegria, com amor, né? Então, quando fala lá que mulheres respeitem seus maridos, maridos amem suas esposas. O pai ali está se referindo, amados, justamente a isso, a esses povos que veio, né? Você vê que Sara, ela tinha Abraão como seu senhor, né? Então Sara, ela representa essa mulher estéril que depois vai, esse filho estéril aí, ele vai abraçar esse filho da escrava cananeia. Né? Você vê que a própria Sara, ela se dirige a Abraão e fala para Abraão ter um filho com a escrava, né? Para ter uma descendência dela. Então a própria Sara pede para Abraão fazer isso, né? Então você entende que aí depois ela tem o filho Isaac, né? Que é o filho da mulher estéril ali. Então você entende que o pai, ele quer isso, né? Ele quer essa união aí entre os povos, né? Você vê que Jesus aqui na frente, ele vem fazer isso, né? Ele vem trazer, ele explica para poder unir. Então o pai, ele está fazendo isso, ele está dando entendimento para você unir. Então mulheres obedeçam seus maridos é exatamente isso, amados. Por quê? Porque o descendente dessa família espiritual, ele se coloca aí como marido, né? E maridos amem suas esposas. Quer dizer, o marido representa quem? Representa Deus, representa o Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai falar que o marido, ele assim como ele está para a mulher, Cristo está para a igreja, né? Então é esse entendimento. Agora você não pode levar para o entendimento físico, porque o plano que a gente vive não é mais físico. Então não existe mais marido físico. Marido físico você tem que esquecer, tem que deletar, porque não é da vontade do Pai que exista marido físico, né? Esses maridos que existiu até hoje não é mais para existir. Tudo isso faz parte de uma sombra que o Pai permitiu para a criatura vir até aqui, né? Não é mais da vontade do Pai que você tenha privilégios para você, né? Então, quem já vai tendo entendimento vai ajudando a quem não tem. Então, essa pessoa que ainda não tem é a esposa do marido, né? O marido, quer dizer aí, não é sexo masculino e feminino. Não importa se é masculino ou feminino. Você vai estar fazendo aí filhos na fé, né? Então aquela pessoa, porque para Deus, amados, não existe. É tanto que você vê que a figura de Jesus é como se fosse a esposa de Deus, né? A figura da igreja aí da terra é a esposa de Deus. Você vai ver que esse corpo que é feito a igreja aí é a Jerusalém, né? Então você vai entender que não tem nada a ver você tá colocando aí, as pessoas estão pegando a escritura e colocando mais como físico. Né? Porque se você ficar colocando no físico, você vai ficar sofrendo por falta de entendimento, né? Então o entendimento é espiritual. Acabou-se o plano físico. O plano físico é uma sombra para você entender o espiritual, né? O que vinha até Jesus, acabou-se. Jesus agora faz essa circuncisão, mas por amor. Você não precisa mais daqueles rituais, daquelas coisas físicas, porque o plano físico acabou, né? Ainda vai ficar aí os que estão enganados, né? Os filhos do engano aí, os falsos profetas, as pessoas que são filhos desse engano, né? Deus colocou no coração dessas pessoas o engano, e essas pessoas estão vindo com esse engano porque foi parte da vontade de Deus, que Deus queria que acontecesse até aqui, até agora, nesse momento. Só que agora é o momento que Deus está separando e fazendo essa separação, onde os ceifeiros vão separar aí o joio do trigo, né? Vai deixar crescer junto, né? Foi o que acontece. Deus deixou que esses dois povos crescessem juntos, né? Misturado, sem saber, né? Eles cresceram juntos para aqui no final, já com entendimento, né? Eles continuassem juntos agora, né? Só que com o entendimento de que são irmãos, né? De que vão amar uns aos outros, né? Então você tem o entendimento de que você veio, né? Por quê? Porque havia-se essa separação antigamente, né? Você vê que o povo antigamente eles faziam essa separação de judeus e cananeus, né?
da ovelha e do cão aí, nessa descendência aí. Só que hoje não se há mais a separação. Por quê? Porque Deus ele misturou aí, né? Essa miscigenação dos povos existe. Agora a gente faz essa separação no entendimento, mas espiritualmente é a união, né? Você vai se unir, você vai ajudar essas pessoas que outrora às vezes te fez mal aí, te traiu, te fez... como Jesus não foi traído, Jesus não foi humilhado, Jesus não foi esmagado lá. Então tudo que Jesus sofreu, talvez você que está na condição aí, que é um descendente judeu, você também sofreu, né? Humilhações, você sofreu por alguma coisa aí, algum motivo, né? Não necessariamente como Jesus, uns mais, outros menos, mas você sofreu alguma decepção, alguma coisa, alguma traição. Por quê? Porque da sua descendência, você que já é descendente aí dessa mulher estéril, você que tem essa descendência, você não tolera as coisas erradas. Você tem dentro de você algo que é de honestidade, que é de... Você não tolera. Por quê? Porque faz parte da sua natureza, né? Quanto a gente vê que o outro lado já não tem. Por quê? Porque do outro lado vem esse coração diferente. Por quê? Porque Deus fala que Ele mesmo muda, né? Então Deus vai lá e agrava esse coração. Então essa pessoa vai lá, comete N infrações, N pecados, N coisas horríveis aí, para depois ela se arrepender, né? O grau de arrependimento dela vai ser grande. Por quê? Porque ela fez coisas erradas, ela fez coisas ruins, né? Deus não permite, mas não é da vontade dele que a pessoa faça, que a criatura faça, entendeu? É da vontade dele que a criatura enxergue onde está errando. Então, você agora que está tendo esse entendimento, você vai dar esse entendimento para as pessoas para que elas venham enxergar e sair dessa escuridão, né? De estar fazendo mal uns aos outros, de estar praticando ainda essas coisas, imoralidade sexual, praticando coisas que levam ela para o buraco, levam ela para o sofrimento, né? Então, você que já tem o entendimento, vai abrindo, né, o entendimento das pessoas que ainda não têm, né? Você vai praticando esse amor com essas pessoas, né? Porque até então as pessoas estão vivendo esse engano, amados. Não sei quando você vai estar ouvindo esse áudio aí, mas as pessoas vivem, se alimentam ainda desse engano, porque até aqui foi vontade de Deus, né? Foi plano de Deus, não que é vontade de Deus, mas plano de Deus que acontecesse dessa maneira, porque teria que haver essa justiça, né? Então essa justiça é exatamente o que te salva. É exatamente o que te tira do buraco. Porque quando você vai num erro, né, comete o erro e paga por ele, que Deus ensina desde os princípios, né, quando era lá ainda feito na carne com animal, né, você tinha o animal representando a criatura, porque a criatura ela é descendente de animal, né, ela é descendente dessa ovelhinha e desse cão aí. Então, quando comete-se algum erro lá, Deus já ensina você a fazer esse sacrifício, como foi feito por Abel, né? Desde o princípio. Então você entende que tudo na justiça de Deus tem que haver esse cumprimento da justiça, né? Tudo tem que haver o pagamento. Você plantou, você colheu, né? Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no espírito, colhe no espírito. Então isso já é ensinado. Então é lógico que a descendência de Caim, né? Os cananeus, a tendência deles é plantar mais na carne do que os descendentes de Sete, né? de Sem, que é da família da ovelhinha aí, né? Como Jesus fala lá para Cananeia lá, que quando ela fala para ele que os cães podem comer das migalhas que caem da mesa de seus senhores, quer dizer, os cananeus, né, podem comer das migalhas que caem da mesa dos judeus, querendo dizer isso, né? E Jesus fala que ele veio para Israel, que ele não tinha vindo ainda para eles, né? Quer dizer que ele veio ainda naquele momento para Israel, para essa nova Jerusalém, para essa Israel aí que está perdida aí, aonde são esses 144 mil que fala-se no Apocalipse, né? Que são os últimos, né? Que se colocam como os últimos, mas serão os primeiros, né? Você vai ver lá no Apocalipse que eles vão ser os últimos, mas eles serão os primeiros, né? Então os primeiros a ter o quê? Esse entendimento para poder, né, libertar os irmãos. Então os primeiros a receber esse Espírito de Jesus para poder estar libertando os irmãos.
Então, quando você tem um entendimento, você busca essa comunhão agora com Jesus, plena e com Jesus, porque você vai ter que buscar, né? Você tem que estar 24 horas conectado aí com Ele para você poder estar fazendo a sua parte aí, né? Essa é a vontade de Deus. E assim ajudar os irmãos que ainda não têm esse entendimento, né? Então é isso, amados. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.